Em 1980, Hiroshi Yamauchi só pensava em lucros na indústria de arcades e lançou o Radar Scope, um game que era muito semelhante a Space Invaders e a Sheriff, no qual Miyamoto era designer e tinha feito muito sucesso no Japão. Nos Estados Unidos, onde havia criado a Nintendo of America, a NOAA, um novo ramo da empresa. A NOAA tinha solicitado 3.000 unidades do jogo, que acabara a ser por um fracasso total, chegando a ficar 2.000 estocadas em um galpão. Yamauchi não queria perder mais dinheiro e decidiu manter as cabines, optando por mudar o jogo. O presidente atribuiu ao novato Shigeru Miyamoto a dura tarefa de consertar a situação nos Estados Unidos e criou um novo game que levaria a empresa ao sucesso ou ao fracasso total. Miyamoto verificou as cabines com a ajuda do engenheiro-chefe Gunpei Yokoi, que afirmou já estarem totalmente ultrapassadas. Miyamoto então partiu em busca de informações sobre novidades de programação, hardware e eletrônicos. A partir daí, tentou trabalhar em um game do Popeye, mas não conseguiu os direitos autorais na época, e teve que criar novos personagens, e foi nessa investida que surgiu Donkey Kong, onde o personagem Jumpman tentava resgatar a garota Pauline do macacão, que nomeava o game. Até então, o único jogo no estilo plataforma. Mesmo sendo um sucesso instantâneo, a Nintendo sofreu com processos judiciais da Universal, que afirmava plágio por parte da empresa japonesa, já que o nome Donkey Kong era muito semelhante ao filme King Kong. A Big N conseguiu provar o contrário, graças ao auxílio do advogado John Kirby, que ajudou a empresa no caso. Coincidentemente, os 3 personagens criados por Miyamoto ainda são ícones nos games da Nintendo até hoje. Jumpman é o Mario, Donkey Kong manteve o mesmo nome e Pauline é a atual Peach. Na época da criação, Shigeru queria usar um triângulo amoroso igualmente ao que tinha em Popeye. Também pensava em criar movimentações e reações diferentes para os personagens, além de serras para dificultar a vida do jogador, que mais tarde foi substituído por barris. Com o sucesso, Miyamoto foi escalado para produzir as sequências de Donkey Kong, Donkey Kong Jr. e Donkey Kong 3, e a partir das outras produções como Extra Bike e Devil World. O próximo grande game da série Mario Bros, no qual utilizaria Jumpman trocando o nome para Mario e dando-lhe um irmão chamado Luigi. Yokoi convenceu Miyamoto a usar habilidades especiais para o personagem, que a possibilitava dar pulos de grandes alturas sem se ferir, o que levou a alterar alguns aspectos do jogo. Mario seria um encanador, e segundo o próprio Shigeru, a rede subterrânea de canos de esgoto de Nova York era um labirinto perfeito para um game. Miyamoto havia acertado novamente, e Mario Bros, novamente, assim como Donkey Kong, foi um estrondoso sucesso. Depois de Mario Bros, Miyamoto trabalhou em diversos games, como Ice Climber e Kid Icarus, ao lado de Yokoi novamente. Ele produziu outro game do mesmo nome, Mario, chamado Super Mario, só que dessa vez com mudanças, e começou a trabalhar em um novo, chamado The Legend of Zelda. Em ambas as séries, Miyamoto decidiu abandonar a pontuação e se concentrar mais no jogo em si, exatamente o contrário dos produtores da época. Ele optou por uma nova direção em Zelda, forçando o jogador a pensar durante o caminho, com enigmas e puzzles, abandonando a linearidade. Em fevereiro de 1986, a Nintendo lançou o jogo com o título de lançamento para seu novo periférico Famicom Disk System, juntamente sucessos anteriores para o novo console. Shigeru começou a trabalhar nas sequências para Super Mario e Zelda. Super Mario Bros 2, que futuramente seria conhecido como The Lost Levels, reutilizou elementos de jogabilidade de seu antecessor e apresentou uma enorme dificuldade, não vindo para o ocidente, sendo que para a América foi produzido outro Mario Bros 2. Isso porque eles acharam que para o ocidente o jogo era muito difícil. Zelda 2 mudou bastante em relação ao primeiro, pois recebeu mais elementos de RPG com pontos de experiência, muita interação com NPCs e foi em side-scroll, mas ainda havia a perspectiva aérea. Logo depois, Miyamoto focou-se no desenvolvimento de Super Mario Bros 3, que demorou mais de 2 anos para ser finalizado. A ideia era Mario poder se transformar em um centauro, mas que logo foi mudado para uma roupa de guaxinim, permitindo um voo durante algum tempo na tela. Além de outras diferenças de habilidades, Miyamoto baseou os personagens do jogo em 7 programadores com forma de homenagem e de muito esforço.
Houve uma fusão de diversas equipes de desenvolvimento, levando à criação da Nintendo Entertainment Analysis and Development, Nintendo EAD, que era chefiada por Miyamoto. O primeiro título foi F-Zero, lançada para o Super Nintendo, e a partir daí surgiram pérolas, Zelda, A Link to the Past, Super Mario Kart, entre outros, como todo, até mesmo o próprio Super Mario World, que todo mundo conhece, todo mundo joga. Bom, depois era hora de se arriscar, e aí que o próximo desafio era produzir Star Fox, com a possibilidade de lidar com 3 dimensões, usando o Super Chip de FX. E juntamente com Katsuya Ogoishi, Miyamoto projetou Star Fox com um falso 3D, mas com um estilo arcade. Miyamoto trabalhou na produção de diversos games, inclusive Super Mario World 2, Yoshi Island, que mostrou a capacidade do console 16-bit, e para mim é um dos jogos mais bonitos de Super Nintendo. Ele também liderou uma equipe formada pela parceria entre Nintendo e Squaresoft para criar o Super Mario RPG Legend of Seven Stars, que demorou quase um ano para ser finalizado. Os gráficos do game usando técnicas e efeitos especiais de iluminação e sombras. Após o lançamento do Nintendo 64, Miyamoto começou a produzir games para um novo sistema, e o primeiro que seria era o Mario 64. Ele estava inseguro sobre qual direção seguiria e demorou meses para decidir uma visão de câmera e layout apropriado, já que queria que o game tivesse vista isométrica, abandonando a ideia para deixar livre a visualização. Diversos outros games foram produzidos durante a vida do Nintendo 64, mas nenhum foi tão aclamado quanto The Legend of Zelda Ocarina of Time. Miyamoto trabalhou como diretor e produtor, deu dicas de design e liderou uma equipe de vários desenvolvedores, isso para criar um que é considerado o melhor jogo de todos os tempos. A ideia de Shigeru para o Ocarina era ser um jogo com uma perspectiva em primeira pessoa, para permitir uma maior visualização do vasto reino de Hyrule, e se concentrar nos inimigos, mas ele sentiu que era necessário o Link estar visível na tela, e muitas outras ideias foram retiradas devido às limitações de tempo e o espaço no cartucho. Mesmo assim, Zelda vendeu mais de 7 milhões de unidades no mundo todo e se tornou um dos maiores games da história. Dentre os jogos do console de 64 bits que Miyamoto participou estão Star Fox 64, Mario Party, Super Smash Bros, Paper Mario, The Legend of Zelda, Majora's Mask, entre outros. Quando o GameCube foi lançado, a Nintendo enfrentou diversos desafios, principalmente por estar atrás da sua concorrente, a Sony, que estava sendo um sucesso, ou melhor, um super sucesso com o PlayStation 2. Mesmo assim, a Big N queria mostrar o poder do console, e o primeiro título foi Luigi's Mansion, produzido por Miyamoto. Ele continuou a fazer spin-offs e produziu o Metroid Prime. Após o falecimento de Yokoi, seu mentor e amigo, na mesma época desenvolveu Pikmin, a continuação Pikmin 2 e as sequências da série Star Fox, Donkey Kong, The Legend of Zelda e em games para os portáteis Game Boy e Nintendo DS, no qual ajudou em muitos remakes para o console de bolso de 2 telas. Na E3 de 2005, a Nintendo demonstrou o trailer de Zelda Twilight Princess e anunciou o nome do próximo console, Revolution, que posteriormente seria substituído por Wii. A equipe, incluindo Miyamoto, trabalhou no esquema de controle do novo console e foi criado até um protótipo utilizando movimentos para balançar a espada em primeira pessoa. A equipe voltou para a terceira pessoa, ou então a atual presidente da Nintendo achou melhor deixar Link destro, pois considerava estranho mover o Wii Remote com a mão direita e o herói mexer a espada com a mão esquerda. No fim, lançaram o game com Link canhoto no GameCube e espelharam o mundo na versão do Wii, invertendo Hyrule, todos os mapas do jogo e a espada na mão direita do herói. Miyamoto trabalhou no desenvolvimento de Wii Sports, Wii Fit e, é claro, Wii Music. Este último que ele mesmo criou e retornou um conceito abandonado no GameCube para o futuro jogo de Wii. O vídeo demo que havia sido demonstrado na Nintendo Space World em 2000, onde havia 128 Marios na tela, sendo usado para desenvolver Super Mario Galaxy. Yoshiaki Koizumi, diretor do vídeo e do game espacial, sugeriu novas características distintas da demo, como por exemplo, plataformas esféricas que na época seriam impossíveis de serem usadas por razões técnicas,
Miyamoto decidiu trabalhar no próximo game do Mario, depois que o estúdio EAD finalizou Donkey Kong Jungle Beat e usou o protótipo de plataformas esféricas para os planetoides em ambientes espaciais. Durante o desenvolvimento, os designers recorreram a Shigeru para trocar ideias sobre o game, que foi incrível e provou que as ideias da Nintendo estavam funcionando. Depois de Galaxy, Miyamoto trabalhou em Super Smash Bros. Brawl, Punch-Out e New Super Mario Bros. Wii e na sequência Super Mario Galaxy 2, no qual afirmou que todas as ideias que ficaram de fora do primeiro game estavam presentes. Projetou Donkey Kong Country Returns e estava no trabalho de Zelda Skyward Sword e nos remakes de Star Fox 64 e Ocarina of Time. Shigeru Miyamoto foi o primeiro vencedor do Hall da Fama da Academia de Artes e Ciências Interativas dos Estados Unidos em 1938. Em 2006 foi listado pela revista Time entre os 60 heróis asiáticos. Entre 2007 recebeu o prêmio Life Achievement Award, como se fosse o Oscar dos videogames. Galera, eu sei que parece cedo para agradecer, mas não adianta. Como o próprio Shigeru Miyamoto disse, enquanto ele estiver nesse rumo, as nossas fantasias vão se tornar realidade.